Vamos para a nossa segunda parte do orçamento analítico e também do quantitativo desse empreendimento nosso aqui. Vou te dar o exemplo do passo a passo aqui da Domus Aras, né, da Casa 144, que é o exemplo prático aqui do nosso curso, tá? Recapitulando alguns pontos. Você, para fazer o orçamento analítico desse empreendimento, você precisa ter todos os projetos. É importante, não precisa ter, mas é importantíssimo, tá? Para compatibilizados, para que você tenha assertividade, senão tu vai fazer de novo esse orçamento. É importante e necessário que você tenha o memorial descritivo para você saber qual material que será usado, qual equipamento que será utilizado na infraestrutura desse empreendimento, acabamentos e tudo mais. E agora você vai tirar as áreas desse empreendimento. Então nós fizemos, eu te mostrei ali, que, por exemplo, fundação, estrutura, esses quantitativos, parte deles, vem da equipe dos projetos, do arquitetônico e dos complementares. Instalações hidráulicas e elétricas, climatização, tudo isso vem o quantitativo desses profissionais, tá? Então já vem os materiais e aí você vai ter que orçar mão de obra. Nós vamos ver as etapas disso aí. Para te adiantar que algumas etapas você não precisa fazer tudo que a gente está fazendo aqui de quantitativo que é maçante, tá? Então, depois que você recebe todos os projetos, você vai pedir para a sua equipe de arquitetura ou de engenharia, seu escritório que você contratou, ou mesmo você, para fazer aí, além das áreas internas de cada ambiente, fazer aí o... Fazer o quê? Vamos ver se você lembra. Você tem que fazer o perímetro de cada um dos ambientes internos, porque assim você tem as medidas desse ambiente e você consegue extrair daí alvenaria, reboco, piso, contrapiso, piso vinílico, rodapés, vai ter nesse teu projeto a tabela de esquadrias, tabela de portas, né, portas e janelas, tudo, né? Tipo de material que será feito. É importante que você peça ao escritório de arquitetura que está fazendo seu projeto, se ele desenhou algo, ele que especifique o que é aquilo. Se tem uma janela ali, qual janela que é? Se tem uma porta ali, qual porta que é? Se tem aquela cor no 3D, qual cor que é? Isso você não precisa adivinhar. Eu entendo que isso o escritório tem que fazer para você, tá? Não é um a mais. O quantitativo, sim, daí é contigo. Daí você pode contratar e pagar para esse profissional, mas geralmente eles não fazem, beleza? Recapitulei aqui, agora vamos dar continuidade à nossa aula. Eu vou continuar aqui. Nós fomos até alvenaria na aula passada. Veja só, é muito além de tijolos alvenaria. Nós temos outros itens. Temos verga e contra-verga. Temos aí que considerar arame, tábuas, né? Vergalhões para essas verga contra verga. Tem a tela, tem o expansor, tem o finca-pino para essa tela. Então tem todos esses itens aí que tem que ser orçados para alvenaria, tá? Não se assuste. Aqui é o mais completo e sempre tem como adicionar ainda mais, mas não se assuste porque você pode daqui para menos no teu projeto, tá? Raramente você vai ter que colocar mais informações. Beleza, vamos para a próxima. Reboco. O reboco também tem a opção aqui de você só colocar a quantidade, vamos colocar aqui 2.000 metros, veja só, muda todos os valores aqui, ou grande parte deles, tá? Então, vamos voltar aqui, olha só, 1.741 metros, aqui só as áreas, como tem interno e externo, porque o custo é diferente, não está automático, da mão de obra, né? Mão de obra interno é mais barato, externo é mais caro, pela complexidade, por talvez precisar de andaimes, e aí você negocia com a equipe se vai ser feito por andaime, se vai ser feito de outro sistema, aí com escoras e tudo mais. Lona. Por que lona nesse teu orçamento de reboco, Léo? Porque você deve ter vizinhos e você não quer chapiscar os vizinhos. Já chapisquei, já deu bagunça. Pintura também. O pessoal vai lá e faz isso aqui, ó, joga, né? Vai bater a massa ou chapisco e vai lá na parede do vizinho. E aí você tenta lavar, não sai. Eu tentei lavar e não saiu. Então o que você tem que fazer? A lateral que está sendo rebocada, que está sendo chapiscada, está sendo pintada, sempre recobrir com lona ou com tela, tá? Lona é mais baratinho, é a lona aquela de 150 micras, se eu não me engano, tá? É bem barata, é R$ 2 o metro, R$ 3 o metro, então é bem tranquilo. É tudo muito barato, né? A gente fala é barato, mas vai colocar cada um desses itens aí no final da obra, sai um valor considerável. Enfim, vamos lá. Aditivo, por que aditivo? Eu recomendo que você utilize aditivo plastificante para você diminuir aí a retração, para você tem uma série de benefícios, tá? Joga isso aqui no Google, leia,
olhe no YouTube também, né? Não vou me prender com isso aqui, porque pode ser que você entenda, pode ser que não. Se você não entende, pega esse item, joga lá no YouTube, joga lá no Google, você vai entender. Vai no próprio site da Vedacity, não precisa comprar necessariamente da Vedacity. Estou colocando aqui com uma qualidade que eu considero boa, tá? Você pode, tem outras empresas, pode, se eu não me engano, da Seika, eu acho que deve ter também, enfim, deve ter outras empresas. Dá uma olhadinha lá e faça um orçamento, entenda o porquê desse item. Beleza, agora cimento, areia grossa e argamassa, tá, para mistura, né? A gente chama de mistura, já vem pronta. Aí você já tem essas informações. Então o cimento aqui está em sacos. Quantos sacos? Já tem o cálculo aqui, está arredondando para cima, veja na célula. Então está arredondando para cima, não tem que você comprar um saco e meio, você tem que comprar dois. E aí tem a quantidade, o valor do saco de cimento, tá? Areia em metros cúbicos, se você comprar em pequena quantidade, você gasta horrores. Se você comprar uma quantidade mais considerável, você ganha melhor, tá? Cuidado para proteger e a dar umidade a essa areia. Embora aqui todo o nosso curso ele não retrata a questão da construção, isso aqui é um extra que eu estou trazendo para vocês, porque eu acho que faz sentido. Para quem está construindo casas e nunca fez, é importante esses itens, tá? Esse item aqui está bem completo, é o que você precisa sobre reboco. Considerando sempre que a mão de obra nós estamos contratando terceira, é uma empreiteira de mão de obra ou uma equipe de mão de obra específica, tá? Esses são valores que foram nos passados. Aí, se você vai fazer meia nota, nota cheia ou sem nota, é outra história, beleza? E aí você vai fazer um orçamento específico. Instalações elétricas, agora está fácil. Instalações elétricas é o quantitativo, você não vai precisar ir lá no projeto e definir um por um, é o quantitativo que veio lá do projeto de instalações elétricas feito pelo seu projetista. Faça projeto, não vá lá na obra e fique falando aqui eu quero um interruptor, aqui eu quero uma tomada, aqui eu quero um ponto de iluminação. Não faça isso, não faça isso, tá? Faça um projeto e compatibilize esses projetos: hidrossanitário, arquitetônico, instalações elétricas, climatização, conforto térmico e os demais que você for fazer. Compatibilize, tá? Vai diminuir seu custo e sua dor de cabeça. Então, todos esses itens, você não precisa ir lá no projeto e escolher quantas curvas, né? Contar quantas curvas de 90 vai ser necessário. Não é assim. E aí você manda esse projeto, esse quantitativo para a empresa, para 3 fornecedores de materiais de construção, de elétrica, e eles vão te passar um orçamento. Você pode fechar um valor total com uma empresa, ou você pode fechar um valor com cada por partes, tá? E aí iluminação também está aqui. Uma coisa que eu acabei não comentando na aula anterior, eu vou comentar agora, vamos ver se consigo mostrar para vocês. Nós temos um projeto aqui, esse projeto eu vou ver se eu deixo em anexo nessa aula. Nós temos aqui, olha só, tem o planta de layout, a original, planta de nível, porque tem vários níveis, onde tem inclinação na varanda, ó, inclinação na varanda, como assim? Né? Esse tipo de inclinação. Já encontrei um errinho que o pessoal fez aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Olha só aqui, ó. Onde já se viu inclinação nesse sentido, sendo que aqui tá bem mais fácil, né? Bom, a não ser que pelo ralo linear, mas eu faria aqui. Vamos ver. Isso aí. Mas é aquelas passadinhas de olho que a gente dá assim, fala, que aqui vai ficar muito, contrapiso vai ficar muito alto aqui, né? Vai ficar feio, não vai ficar legal. Fica mais fácil a gente fazer para cá. Mas beleza. Isso aí a gente, ó, e aqui eu quero falar uma coisa. Toda vez que a gente abre o projeto, é legal, não quero cortar isso da aula, tá? Porque eu acho que isso valoriza bastante. Você vê que eu também, né? A gente também dá uma passada de olho novamente no projeto, dá uma passada de olho lá na obra e a gente sempre encontra algum detalhe para melhorar. Porque obra é artesanal, ainda é artesanal, é feito por seres humanos, é muita gente envolvida em cada um dos detalhes. E acontece muita falha de comunicação. Então, fica tranquilo, tá? Vão acontecer probleminhas na sua obra também. Você vai passar batido alguns detalhes, mas eu tô te ensinando aqui que quanto mais a gente fizer detalhes assim, ó, ter plantas de gesso, menos problemas você vai ter, tá? Menos problemas você vai ter. Ó, planta de gesso, pontos elétricos, planta de pontos elétricos. Então aqui, ó, tem cada um dos pontos. Isso sai do arquitetônico, tá? Para ir para o projeto de instalações elétricas. Então tá aqui todos os pontos elétricos, inclusive de fachada. Pontos hidráulicos. Olha, a gente pediu ralo linear, né? Aqui tá com
Vamos ver se eu estou no lugar certo. Ralos lineares. Aqui água quente, água fria. Aqui não está especificado o ralo linear, eu acredito. Mas são esses itens que tem que estar bem claro aqui. Ó, ponto de água no teto para chuveiro de teto. Bem escrito, tá? Planta de iluminação, ó. Porque não é só os pontos elétricos. Veja só, não é só os pontos elétricos aqui, né? Aqui é um interruptor, tomada, né? E aqui tem iluminação de cada ponto, ó. Por exemplo, lavabo, corredor, como que fica os pontos de corredor aqui. Então, tudo isso tem que ser levado em conta, ok? Só para mostrar para vocês, vamos voltar aqui para o nosso orçamento. Portanto, o nosso orçamento de instalações elétricas, ele é um quantitativo vindo do projeto elétrico, da iluminação também, e aí depois aqui no final a gente tem a mão de obra de instalações elétricas. Nós temos uma verba aqui de R$ 12.000 para gastar com instalações elétricas. Instalações hidrossanitárias, mesma situação, tá? Vem do projeto elétrico, tudo que está relacionado à entrada de água e saída de água, saída de esgoto, saída de gordura, está aqui nas instalações hidrossanitárias. E aí o valor para mão de obra e instalações hidrossanitárias. Instalações de conforto térmico. Aqui é fielmente o que está em um orçamento de uma empresa parceira, tá? Não vou abrir o orçamento da empresa parceira, fica, né, por uma questão de privacidade aí, mas aqui estão todas as informações da empresa, tá? Infraestrutura para climatização do espaço gourmet, cozinha, master, 1, 2, 3 e sala. Desumidificação, vai ter desumidificação nessa casa. Infraestrutura para aspiração central, vai ter aspiração. Aquecimento de banho, sistema de apoio desse aquecimento, o valor aqui. Pressurização, temos que ter pressurizador, senão vai dar ruim. Aquecimento de piso nos banheiros, vai estar instalado e funcionando. Olha só, quanto que deu aqui só de aquecimento de piso? Nós estamos falando em R$ 18.000 de aquecimento de piso, vai ter também. Instalações de gás é projeto que vem geralmente da equipe que faz o hidrossanitário, tá? Faz instalações. Então aqui já tem material e mão de obra. 2, 3 empresas nos passaram o valor, a gente escolhe uma e coloca no nosso orçamento aqui, R$ 5.000 com todos os pontos de gás. Impermeabilização da laje da caixa d'água, da cobertura, da laje superior, né? Dos boxes de banheiro, 3 demãos de Via Plus 1000 com tela de poliéster no ralo. Piscina, 2 demãos de Via Plus 1000 e 2 demãos de Via Plus 7000, estruturado toda com tela de poliéster, o valor aqui, né? Pintura asfáltica Netrol Aqua Vedacity para baldrames, está aqui também. Então, as baldrames, impermeabilização essa etapa começa lá atrás. Revestimento cerâmico, piso. Você viu lá no nosso memorial descritivo que cada ambiente tem um determinado porcelanato, né? E aqui também temos a área de cada um, o valor de cada um e o valor total. Living, cozinha, gourmet, lavabo, todos eles aí tem esse estatuário Lux da Ceusa, tá? Tem o código aqui detalhadinho. Churrasqueira, rampa de acesso da garagem, escada, lareira, deck, banheiros. E aí depois, o que vem além de porcelanato? Não é só porcelanato, né? Nós temos que ter espaçador. Como nós estamos utilizando um porcelanato grande, é o espaçador slim, de 1 milímetro. Então, nós temos aqui um rejunte, né, bem fininho. E aí a cunha também para esse espaçador, né, para fazer o alinhamento. Protetor de piso, depois de fazer a instalação desse porcelanato, tem que ter a proteção de piso, seja já com rejunte ou sem rejunte. Fazer essa proteção de piso, tá? Então, muita gente não coloca isso no orçamento, esquece, e a gente está falando de R$ 1.300. É R$ 1.300 a mais a menos na sua conta bancária. Cimento para contrapiso, areia para contrapiso. Eu estou considerando aqui no revestimento de piso o contrapiso, tá? Porque considero como uma etapa não simultânea, mas que quando a gente fala de piso, né, depois da laje vem essas etapas. Você pode colocar o contrapiso como uma etapa específica ou juntamente com o reboco. É você que manda, tá? Então aqui tem quantos cimentos são e quanta areia para contrapiso também. Argamassa, AC3, interno e externo branco da Votoran, tá? Não estou fazendo merchan nenhum aqui, só estou usando como exemplo. Rejunte flexível da Weber, mão de obra... aqui,
aqui tá cinza, mas tem partes que vai ser branco, tem partes que vai ser preto, né? Tipo aqui o churrasqueiro, acho que vai ser um negresco que você usa, aqui é um porcelanato mais escuro. Mão de obra de rejunte mais assentamento desse piso, R$ 28. Mão de obra contra piso, R$ 10 por metro quadrado. Ok? Tá acompanhando? Tá muito rápido, tá muito lento? Toma uma aguinha. O bom é que essa aula está sendo gravada, então eu posso conversar com você, né? Como se fosse uma aula ao vivo. Mas essa aula você pode colocar em 2x, se está muito, né? Deve ter aqui do lado aqui para você colocar mais rápido ou mais lento, ou pode voltar também, para você ter maior assertividade sobre cada um desses itens. Lembrando que aqui nós temos também, ó, para paredes a gente deixou um item específico, o revestimento cerâmico de paredes. Embora lá no cronograma de obra ele está, né, como que é só metro quadrado, que ficou certinho agora. Lavabo, porcelanato, todas as paredes ficaram aqui também. Tem cunha, também tem espaçador, também tem rejunte, também tem mão de obra e tudo mais, tá? Revestimentos em gesso. Gesso é com uma empresa de gesso ou com um prestador de serviço de gesso. Aqui está R$ 70 o metro, tá? Mas tem empresas que cobram cortineiro, né? Então vamos voltar lá no nosso projeto para a gente dar uma olhada. Aqui, gesso. Olha só, tem alguns itens, né? Que serão diferentes. Vamos ver aqui. Ó, aqui tem uma luz indireta. Ó, tem uma luz indireta, tem uma altura diferente. Luz indireta, luz diferente para iluminação, né? Olha, tem na planta de gesso tem algo diferente. Então, em média, R$ 70 é o que a empresa parceira nossa nos cobra, porque como a gente faz bastante obra com eles, eles fazem um preço bacana, tá? Mas aí isso está variando 70, 80, 90, R$ 100, ok? Revestimento vinílico e rodapés. Então, eu vou mostrar para vocês, enquanto isso, vou mostrar aqui, vamos ver se eu consigo. Aqui, opa, captura de tela aqui. Olha, nós temos piso vinílico. Vamos ver se consigo aumentar um pouco mais. Não dá para aumentar mais, tá? Mas aqui você consegue ver o pavimento superior. Piso vinílico em todo ele, né? No closet, no master, nas 3 suítes. Piso vinílico. Terraço com porcelanato. Pavimento inferior. Aqui você também pode utilizar essas imagens para facilitar o teu entendimento. Ah, mas então a garagem, o mesmo piso da garagem, ela vem aqui para frente. Ah, então você já sabe o quantitativo aqui, né? Que o pessoal do 3D se equivocou nesse item na lateral aqui. Inclusive, quem está fazendo essa planta humanizada é o Gustavo Henrique, que é aqui da comunidade. Procura ele por lá que ele pode fazer essas plantas humanizadas para você também. Vamos fortalecer a galera da comunidade. É um jovem arquiteto ou se formando em arquitetura que manja muito bem aí. Tá entendendo como fazer e está fazendo um trabalho muito bom. Então, esse 3D aqui, a planta humanizada, te ajuda bastante a você também entender como que vai ser o alinhamento. Porque ó, nós temos paginação desse piso. Se o piso é 80 por 120, você tem que saber de onde que ele começa. Se ele começa aqui no canto, se ele começa desse canto, se ele começa de lá. Aqui também, da mesma forma, o ambiente externo, né? E no CAD, deixa eu ver se consigo mostrar para vocês novamente. O CAD aqui tem a paginação do piso, ó, paginação, né? Aqui tem o tamanho deles, inclusive a paginação aqui está diferente daquele que está lá na humanizada, então isso a gente vai compatibilizando. Como eu gostaria de apresentar essa aula para vocês agora, né? Ainda faltam itens para serem arrumados, que não é uma sangria de tempo para nós lá, para aquela casa, mas é importante que você já veja esses itens desde agora. Aqui nas imagens 3D, está conseguindo ver, tá bom, né? Aqui nas imagens 3D é bacana porque você também consegue ver o, os itens. Ó, aqui tem um porcelanato na parede. A pintura branca, 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 faz o quantitativo. Aqui um cimento queimado, né? A forma que vai ser feita a parede, a porta, a, a forma que será feita a rampa da garagem,
Lá nos fundos, a forma que será feito o deck, olha só, aqui no 3D dá para ver como que está o alinhamento do deck. Então, se você estava em dúvida se ele ia ser, ah, se o alinhamento dele ia ser o contrário, aqui fica mais claro de como que vai ser colocado ele, né? Porcelanato na parede, cimento queimado embaixo, ou marmorato, algum que a gente vai definir mais próximo da data, branco, madeira, né? Forro de madeira. Tudo isso, com esses itens que você consegue ver na imagem, facilitem muito para você fazer o teu orçamento. E daí você olha na imagem e você percebe onde que está cada um desses itens. Revestimento em granito. Nós temos as soleiras do primeiro pavimento, segundo pavimento, né? Preto São Gabriel, soleiras de portas, algumas portas têm soleira, outras não, tá? Algumas pessoas utilizam ao invés de um rufo, colocam aí uma pingadeira com um granito, né? Essa é uma alternativa também. Veja aqui que a borda da piscina vai um valor considerável, né? A gente está falando em R$ 50.000 de granito aqui. Revestimento de pintura. Então eu estava mostrando para vocês a fachada, né? Todas as camadas de pintura. Nós estamos considerando aqui tudo souvenir. Aqui tem a gente. Como que você vai saber quanto que rende cada um das tintas? Se você definiu, ou se o pessoal da arquitetura falou assim, ó, nós queremos que seja que na fachada seja uma tinta acrílica fosca, branca, neve, da Souvenir. Essa pessoa, esse arquiteto vai nesse escritório vai te apontar isso. Beleza, você sabe que lá é naquela cor da tinta. Aí você vai ali no CAD, né? Se você é, for da área, ou se você não for, vai pedir os quantitativos, mas você vai pegar, beleza. Então vamos pegar parede por parede aqui, vamos medir essa parede externa, quanto que ela tem de comprimento, quanto que ela tem de altura, a frente dela, né? Ou a fachada aqui na frente, que tá aparecendo no caso aqui, né? Aqui esse elemento que está aparecendo, está passando todo por ele aqui, pela lateral, né? E aí você vai multiplicando, vai encontrando as áreas de cada um desses. Vai fazendo num papel, né? Rabiscando num papel aí, até você encontrar a área total. Ou faz numa planilha, como o pessoal do escritório faz, coloca assim pintura, vai colocando a área por área até dar o somatório total, volta lá para a planilha e aí já sabem que esse branco vai ter tantos metros, né, de pintura e que ele rende, né, com base no site da Souvenir mesmo ou no site do teu fornecedor ou qual for a tinta que você for utilizar, ela rende determinadas área por demão, sendo 3 demãos no caso aqui nosso, 3 demãos, então 18 litros, vai dar uma quantidade considerável de tinta, tá? Alguns precisa 3 demãos, outros não precisa. Você vê com o teu fornecedor. Às vezes você pega, como eu já fiz, uma empresa não tão conhecida ou conceituada em termos de tinta, que precisa 3 demãos. E é mais barata a tinta, só que precisa 3 demãos, ou seja, você gasta mais. Então, às vezes, pegar uma Souvenir, aqui está como 3 demãos, mas grande parte deles a gente vai considerar como 2 demãos. Nós vamos utilizar efetivamente 2 demãos de tinta, porque já tem fundo, preparador, selador acrílico. Então, selador acrílico é para a área externa. Fundo, preparador é para a área interna. Paredes internas, né? Reboco interno. Fundo preparador para teto é no gesso. Todas as nossas tintas vamos utilizar antimofo. Nós trabalhamos numa região extremamente úmida e que está sendo um problema essa questão de umidade. Então, e aí, beleza. Não tem que ter, além de tinta, além de massa corrida, além de fundo, além de selador, não tem que ter fita crepe, lona, lixa, não tem que ter andaime. Então, tudo isso aqui está sendo considerado na pintura também, tá? Não é só comprar tinta. Tem mais itens para serem levados em consideração. E também a área de pintura está aqui embaixo, qual que é a mão de obra para fazer a pintura de toda essa área, ok? Revestimentos em madeira. Cobogó, nós temos na fachada da casa, forro ripado de madeira Itaúba, garagem, elementos arquitetônicos. E aí, para isso, precisa cola branca, precisa pinos, precisa ver um verniz especial que tem uma garantia para 5 anos. Por quê? Porque eu já utilizei, inclusive de marcas conceituadas, um verniz que não durou nenhum ano. Então, nos primeiros meses de entrega da casa, eu tive que ir lá refazer a pintura toda do deck.
tá? Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, compra um verniz bom para você não se incomodar por um tempo e respeitando aí a NBR 15575, que é a norma de desempenho, onde vai ter ali o quanto tempo você tem que dar de garantia pela pintura, que se eu não me engano, pintura é 2 anos, tá? Se der algum problema nesse meio do caminho, der problema nos 18 primeiros meses, isso vai estar lá no módulo efetivamente sobre essa etapa, né, de garantias, de venda do imóvel e garantia. Mas se você tiver que repintar dentro de 18 meses por algum problema que é sua responsabilidade, renova-se o período de garantia, ok? Esquadrias de vidro também não é contigo. Por quê? Porque tem uma tabela que vem da arquitetura com todas as dimensões das esquadrias, com todas as espessuras dos vidros, com a cor do vidro, com a forma que abre. Tudo isso tem que estar especificado pela arquitetura. Cobre isso do escritório de arquitetura. Se ele está desenhando uma janela, ele tem que especificar que janela é aquela, que tamanho, que material, para onde abre, como faz. Tem que estar claro isso na arquitetura, tá? Não é só desenhar planta baixa. Já tive escritório de arquitetura, a gente às vezes fazia isso no começo. Depois eu percebi, quando comecei a construir para vender, o quanto é importante ter esses detalhes, porque senão o construtor, o incorporador, o empreiteiro, todo mundo fica um pouco perdido nisso aí. Então tenha detalhamento. Aqui, ó. E aí está especificado lá no arquitetônico qual que é a PJ1, qual que é a PJ2, PJ3, e aí os detalhes. Vidro laminado 8 mm, incolor, esquadria preta, tanto por tanto. Qual que é o valor? Quais são as dimensões? E aí o valor final das esquadrias. Portas. Porta de PVC, porta em ACM, porta de alumínio, né? Por exemplo, da caixa d'água, da área de serviço, às vezes, de um lavabo externo, deixa em alumínio, né? Ou do totem, que é no caso a nossa entrada de lixo lá, né? Dentro do condomínio fechado, esses itens assim. Então isso aqui também é só pegar essa tabela que está no arquitetônico e mandar para o seu fornecedor de portas. 3 fornecedores, eleja um e coloca na sua planilha de orçamento. Piscina, também basicamente isso, você tem ali no arquitetônico, você vai mandar para a empresa que trabalha com piscina e ele vai especificar qual que é o sistema de filtragem. É um filtro jacuzzi, vai ter que ter areia para o filtro, eletrobomba, retorno, aspiração, ralo de fundo, timer, né? Se tiver aí uma iluminação, já tem aqui iluminação, como que vai ser? RGB, tem controle remoto, como que funciona a aspiração, tá? Como que é feito o tratamento de água, então não precisa mais aí, é o gerador de cloro, sal, né? É utilizado hoje sal, e a mão de obra de instalação de todos os equipamentos. Esse valor, beleza. Lembrando que isso aqui é o teu orçamento. Aqui nós estamos detalhando o orçamento analítico e cada item final é orçamento sintético. Paisagismo. Vão ter que comprar terra vermelha, essa tua terra ali não é de qualidade para uma base de grama. Falando de casas de alto padrão, nós precisamos de uma terra de qualidade para nivelamento do terreno e para ser uma subbase da grama, para ter uma grama de qualidade. Terra adubada, a última camadinha logo antes da instalação da grama, da colocação da grama na instalação. Tem que ter para um imóvel de alto padrão a gente utiliza, não é só plantar a grama, tá? Para ela ficar 100%. Se está fazendo essa casa para vender, tem que fazer com qualidade. Grama esmeralda, que é a padrão aí para casa desse perfil. E uma verba reservada para itens de paisagismo. Não ingressamos aqui em muitos itens de paisagismo, em virtude de que isso é muito pessoal de cada família. Então, já aconteceu de eu fazer um baita paisagismo, a família comprou, pagou o valor que eu estava propondo pelo imóvel e ela foi lá e arrancou, inclusive, a grama. Então, e já aconteceu de arrancar gesso, e já aconteceu de arrancar revestimentos de paredes. Você deve ter percebido nos meus orçamentos aqui, poxa, você não faz muitos acabamentos de cuba, itens da hidráulica, né? Mas o fato é que, em se tratando no meu perfil de clientes e também na cultura das pessoas, aqui eles vão arrancar alguns detalhes de acabamento e vão refazer sem a menor sombra de dúvidas. Então, é o que é o perfil de cliente que a gente atende aqui. Por isso tem essas especificidades e por isso que você tem que estudar mais uma vez o mercado aí na sua região. Serviços finais, limpeza de obra, pague para alguém limpar essa sua obra.
Porque vai alguém, como já aconteceu comigo, pegar um álcool, um thinner e passar nas tuas esquadrias de PVC e manchar todas elas, porque não sabia que não podia passar aquilo lá. Ou porque pega uma esponja abrasiva e passa nos vidros e risca os vidros. Ou começa a limpar ali o porcelanato e tira aquela trinquinha do canto. Esse tipo de coisa aconteceu comigo. Então pague por uma empresa de limpeza, se for dependendo do padrão do teu imóvel, obviamente, porque essa empresa faz isso todo dia. E se eles errarem nisso, eles vão assumir a culpa, como já aconteceu comigo. Então não pode, tem que cuidar para não riscar. Caçamba de entulho. Quantas caçambas de entulho durante a obra ou para limpeza, não só para limpeza final, mas durante a obra toda, tá? Então, com isso a gente fecha o nosso orçamento analítico, tá? Lembrando que se você ter dúvidas, manda lá na comunidade. Se você quiser mais detalhamento sobre isso, a gente pode fazer uma aula ao vivo específica sobre como fazer o quantitativo. Porque depois de você ter o quantitativo de cada um dos materiais, você vai mandar isso aí para fornecedores e prestadores de serviço. Aí não tem crise, né? Mas eu entendo que às vezes isso leva um pouquinho de tempo para você se adaptar. Na dúvida, contrate um profissional para fazer o orçamento para você e entregue nesse detalhamento, da forma que está aqui, tá? Com um orçamento detalhado, o teu orçamento analítico sai automaticamente aqui na nossa planilha e aí depois você tem que fazer o teu cronograma físico financeiro que nós vamos ver aí na próxima aula. Até lá!